Depois de vários dias em Abrolhos, era hora de conhecer um pouco mais Caravelas. Já tínhamos ficado um tempo por lá, e agora era hora de se dedicar um pouco mais a ela. Andando entre várias cidades e vivendo um pouco nelas alguns dias, dá para notar coisas que ainda há nelas, mas que outras cidades perderam. Em Caravelas, aprendi muitas coisas. Talvez você enxergue a mesma coisa que eu, ou tenha algum olhar complementar a isso. Essa é uma despedida séria de Abrolhos. Eu sei que vai demorar muitos anos para eu passar por aqui de novo. Junto conosco vai o Cat 7 Vidas, com os nossos amigos e seus 6 gatos. Esse foi o nosso lixo nos últimos 10 dias. Até que não foi bastante. A gente tem um super cuidado para gerar bem pouco lixo, especialmente em lugares assim. Espero que Abrolhos se mantenha assim, para muitas gerações de velejadores poderem conhecer esse arquipélago como é hoje, esse tesouro preservado. A gente só vê a natureza dando espaço para prédios, estradas, e então há uma certa apreensão de que o mundo continue tendo lugares assim. Depois de umas 7 horas navegando, chegamos a Caravelas novamente. Uma cidade que é mais voltada para o mar do que para a rodovia, pelo menos é como eu sinto ela. Ficamos na Marina Sanuk e logo depois tem a surpresa de encontrar amigos queridos. Aqui ficamos em Poitas e subimos pelo pier, onde às vezes está o barco do Sanuk, aquele que nos levou para um mergulho nos Chapeirões. Quando esse barco está por ali, acaba servindo de pier flutuante também. Ele que construiu e projetou esse barco. Os meus amigos são o Tony, o Duda e o Ariel. Eles fazem deliveries de barcos pelo Brasil. Fomos almoçar na Barra, que é um dos lugares mais turísticos aqui de Caravelas. Fica um pouco distante do centro, uns 15 minutos de carro ou talvez uns 20, 25 de ônibus. Olha lá, esse peixe aqui na minha mesa, ó. Mas eu vou comer essa carne aqui. Não foi dessa vez. A Praia da Barra realmente tem uma saída para o mar, para o norte, mas a saída sul é de longe a mais usada. Alguns pescadores saem por aqui em pequenos barcos, mas para nós, essa é uma saída bem mais difícil. Há muita sombra, balanços largos na praia em que você pode ficar horas e um cenário digno de romance de Jorge Amado. Aqui é um lugar da Bahia lindo e menos badalado, menos cheio de turistas do que outras partes do litoral do estado. Aliás, é um dos lugares menos populosos de toda a costa da Bahia e também do Nordeste. Se você olhar esse mapa de 2019, vai ver que é um dos municípios com a cor mais clara, ou seja, onde há menos densidade populacional. É o local ideal para curtir um tédio no melhor dos sentidos. Algo que foi praticamente arrancado de nós pelas redes sociais e bilhões de horas de conteúdo disponíveis para assistir só levantando a mão do celular. Hoje é muito raro a gente viver apenas o momento, respirar e só observar onde você está, como o corpo está. O celular fornece uma inundação de dopamina para o cérebro com muito menos esforço. E esse tipo de experiência, que é muito mais simples, mas dá mais trabalho, virou um luxo. Quem curte um tédio aqui está sendo menos preguiçoso, eu acho, do que quem não para de checar o Instagram. As maiores empresas do mundo, com um time de psicólogos, artistas, engenheiros, a julgar pelos valores envolvidos, pelo tamanho das empresas, essa é a maior disputa econômica do mundo, a disputa pela sua atenção. Você é o novo petróleo a ser extraído. É muito mais lucrativo. Nenhuma empresa de petróleo cresceu tão rápido. E todos participamos disso criando e postando as nossas vidas aqui. Ouvir disso de um youtuber soa estranho? Talvez seja. Mas não há como viver sem as redes sociais. Há como entender o que acontece e dosar elas. E existem coisas boas nelas, é óbvio que sim. O problema é a dose. É o fato de que geralmente não são essas coisas que dão mais views e dinheiro. É polêmica, é choque, independente de ser verdade ou não. E isso eu tento não fazer. Não é necessariamente boa ou ruim. E não dá pra ficar fora também. Mas tem consequências para quem nos tornamos. E mesmo que seja melhor do que antes, quando a comunicação tinha monopólios exclusivos, não estou falando que seja, ainda assim tem aspectos negativos. Até mesmo algo incrível como sorvete tem. Se você comer demais, vai fazer mal. Aqui é um lugar para tirar um pouco desse exagero. Nem sinal de celular pega direito. É um retiro para não se tornar um junkie de dopamina do Instagram ou do TikTok. Uma das coisas boas de viver a bordo é poder matar a saudade de amigos
que na verdade esse próprio estilo gera. Olha outro paradoxo aí, a vida é cheia deles. Mesmo que você fique parado, os seus amigos podem navegar para longe. A saudade é sempre uma certeza. O homem, a lenda. E aí, gostou da vilinha aí? Maravilhosa. Tem umas pousadas bonitinhas por aqui, nada com muito luxo, mas com uma calma que dá pra dizer que é luxuosa também. Aí eu vi uma placa garantidora dessa paz. A Barra de Caravelas tem loja de artesanato, acho que o melhor restaurante da cidade e eventualmente shows, me falaram. Eu acabei não indo em nenhum. Há casas que combinam com o estilo do lugar, o que é algo que muitos lugares perdem quando o progresso, entre aspas assim, chega. Mas o grande atrativo daqui é mesmo a paz, que é prima do tédio e é algo que é raro hoje. E se você acredita nas forças do mercado, de que a escassez define o valor de algo, bom, então isso é algo extremamente valioso hoje. Tudo bem que hoje é uma quinta-feira e no sábado vai estar um pouquinho menos calmo aqui, mas mesmo assim, aqui ainda tem uns 5 dias de riqueza pela semana, o que já é maravilhoso. De longe, escutei o toque de tambores e cantos africanos. E não me sentiria na Bahia se não escutasse e visse essa rica cultura de perto. Quero ver mais desse tipo de expressão nesse tempo que eu vou estar por aqui. Mas depois dessa caminhada aqui, não dá pra dizer que foi exaustiva, porque foi bem pertinho. Era hora de um cochilo. Mais pela quantidade de comida que comemos do que por outra coisa. Qual foi o último momento que você teve a chance de curtir o presente? Eu confesso que nem sempre eu posso. Ainda preciso trabalhar bastante. De qualquer forma, o hashtag Sal foi sempre sobre as coisas que eu busco, e não necessariamente sobre as coisas que já conquistei. Depois foi a hora de esperar o ônibus para voltar. Passa um a cada hora por aqui. Esse é o ônibus que vai nos levar de volta agora. Tá aí o tesoureiro? Tá o tesoureiro que vai pagar tudo aí. Uma das coisas mais legais de ficar um tempo nas cidades é viver nelas. Não só de passada, mas conhecer a rotina, como pegar um ônibus, por exemplo. Tá pago, tesoureiro, tá pago. Não é o caso dos meus amigos que estão fazendo o delivery de um barco e não vão ficar por muito tempo, infelizmente. Estão esperando o vento mudar para descer a costa. Mas eu tenho certeza que eles curtiram bastante Caravelas também. A viagem da Barra até o centro de Caravelas, que dura uns 20 minutos, tem um cenário muito bonito. Várias vilas, como Ponta de Areia, que falei no último episódio, que tem uma música do Milton Nascimento que conta um pedaço da sua história. E assim, em um ônibus de linha, dá para sentir mais de perto como vivem as pessoas por aqui. O que é entender um pouco sobre eles também. E pode ser uma das coisas mais ricas de uma viagem. Aumenta o vocabulário do nosso entendimento do mundo, de como é possível viver ele. Com sorte, algumas coisas você pega pra você também, e fazem parte de você depois disso. Faz horas que eu não curti uma viagem de ônibus assim. Essa aí é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Dá pra ver a torre lá do mar quando a gente chega de barco. Ela acaba sendo um ponto central de Ponta de Areia. Então voltamos a Marina Sanuk. Acabou o passeio? Só amanhã agora. E assim fomos levando a vida por aqui. O rio Caravelas banha muitos mangues, por isso a água varia do marrom para um verde, mas a água é sempre um pouco turva. A corrente aqui é bem forte, já que a amplitude de maré costuma subir mais de 2 metros. E encher todos os sistemas de mangues com 2 metros de água é muita água que tem que passar por aqui. E tudo isso acontece a cada 6 horas e 15 minutos. O dia tem mais ou menos 2 altas e 2 baixas. Toda essa corrente faz com que o barco nem sempre fique apontado para o vento. E às vezes também a quilha engancha nos cabos da poita e ele fica de lado, fazendo essas turbulências aí.
Lá em Abrolhos, obviamente, a água era claríssima e o dessalinizador fez muita água boa que estamos tomando até agora. Mas fazer água aqui em Caravelas, onde a água do mar não é poluída, mas é cheia de sedimentos, é possível. Mas eu teria que melhorar um pouco mais os pré-filtros, colocar mais. O que eu vou fazer, mas por enquanto estou pegando água com galões aqui da marina. Dá para encostar no pier ali também, encher o barco inteiro, mas assim eu não manobro o barco e tiro um tempinho para meditação no meio do trabalho. Pegar água é cansativo, mas para o corpo, não para a alma. Tô aqui instalando a nova placa solar do balanço. Não, é uma placa a mais, não é? A gente não vai tirar as que tem, então super bem ligado, tudo. E colocar uma flexível de 200 watts aqui. Eu tenho 550 watts, com mais essa aqui vai dar 750. Eu acho que vai fazer uma diferença enorme, porque a gente gasta bastante energia aqui. E tudo bem, não chega a ser 50% a mais, mas como já tá tudo meio equilibrado, vai ser uns 50 a mais livre, carregando mesmo. Acho que vai fazer bastante diferença. Desde que a gente botou o Starlink, a gente sofreu um impacto grande de energia, que fica meio no limite, dias nublados assim, não rola. Então acho que vai ser uma coisa boa. Vai ficar aqui por enquanto. Talvez tenha exagerado um pouquinho, mas ela coube bem ali. E eu acho que, não sei se ia ser melhor duas de 100 ou uma de 200. E depois dá pra guardá-lo no paiol, ou botar embaixo das placas pra transportar quando for velejar, quando for embora, né? Então acho que tá bom e vai ajudar muito. Cara, eu adoro esses conectores aqui, ó, MC4. Eu acho dos conectores 12 volts, assim, ó, o mais genial, o mais seguro, a prova d'água e tal. E pra mim o pior conector 12 volts é aquele de isqueiro de carro. Eu odeio aquele conector. Tem aqui, porque um monte de acessório precisa daquilo. Mas, pô, quebra, gigantesco, e às vezes nem tem uma amperagem tão alta. Foi feito para outra coisa, não só para transmitir energia, mas para um aquecedor, para aquecer. Eu não gosto daqueles. Então agora com 200 A a mais, deu uma equilibrada melhor na energia do balanço. O controlador que veio é bem simples, mas eu pretendo trocar ele depois. Bom, a pena que ele não mostra qual é a corrente aqui, né? Só a voltagem, só a tensão. Aqui... aquela bagunça ali. Agora a bateria de ferro fosfato lítio tem atingido seus 14 e poucos volts com mais facilidade, que é quando ela fica carregada, diferente do ciclo de flutuação de baterias de chumbo, que é quando ela entra em flutuação, que é 13,8. Cara, eu tenho uma mochila muito companheira, demais, assim, que é aquela mochila vermelha que eu uso já, pô, há 8 anos, eu acho, né, cara? Pô, eu carreguei muita coisa pesada pra caramba nela. Ia compras, carregava bebida, carregava um monte de coisa assim, né? E ela, pô, no fecho ali deu uma rasgadinha, mas, cara, ela sofreu pra caramba. E é uma mochila impermeável, então você na chuva, rola de boia. E em várias imagens, muita gente que me reconheceu na rua, assim, me viu com essa mochila e ela é parte quase da minha identidade, assim. E aí agora chegou, no meio dessa ventania toda aqui, uma nova mochila agora com o logo do Hashtag Sal, cara. Que demais, cara. Ó, essa mochila nova do Adriano já foi preenchida aqui por uma compra sem noção da Ana Lívia, de queijos e salames. Viu como cabe coisa? Tem mais de quantos quilos aí, marido? Tem, não sei, mas assim, tem uns 40 quilos. Uns 40 quilos. E o que mais me assustou é que ela falou assim, agora a gente vai subir da costa, a gente vai se ver de novo. Eu, caralho. Nossa. A gente come bem, marido. Isso aqui dura uns 3 dias. Aí, ó. Tô muito feliz. Olha lá, tem aqui... Ela é mais confortável até do que a outra, tem umas pequenas modificações assim. E é uma mochila que você pode comprar também, tem várias cores, vários tamanhos, né? A minha é a maior, mas se entrar no site da Ligart, cara, tem ela para vender, vários litros, né, diferentes. E tem também essa mini aqui, ó, bem pequenininha, que também é impermeável, também você pode nadar com ela, assim como a minha mochila. E, pô, é uma companheira pra levar várias coisas, né, cara? Tipo, não só na água, mas eu gosto de viajar também no avião com ela. A mochila dá pra levar com bagagem de mão. E cabe um monte de coisa, sabe? Tipo, e também na rua, assim, meio difícil roubarem, sabe? Assim, tipo, é uma coisa que... não vou dizer que não chama atenção, até chama, mas não parece que tem coisas muito caras, ou também não tem bolso pra pessoal ficar... Eu gosto muito dessas mochilas. E se quiser comprar também, entra na loja da Ligart. Tem vários tamanhos, várias cores. Eu tenho certeza que você vai gostar.
A Marisca ganhou um presente também, uma fonte de água corrente com sensor de presença à bateria. Cada vez que a gente abria uma torneira, ela pulava para tomar uma água corrente, a gente viu que isso era uma necessidade e comprou esse que liga sozinho quando ela chega. E é a bateria, gasta bem pouca energia, que foi maravilhoso. Caravelas é uma das cidades mais calmas e pacíficas que eu já parei. Tem vários bancos de praça esperando você para um descanso, quando o sol permite, obviamente, porque pode ficar bem quente. É uma cidade que é prazerosa de estar na rua, parece que ela te recebe bem quando você está por aqui. Tem um palco que algumas vezes tem alguma atividade cultural. No centro tem um restaurante só que fornece almoço regularmente, esse aqui na esquina do posto de combustíveis. Tem o outro lá na Barra, mas é longe para ir toda hora até lá. Cara, o melhor suco de pitanga da história. Tem várias coisas que no Nordeste é muito bom, mas sucos de frutas, especialmente algumas que não é comum lá no Sul. Pitanga tem pra caramba lá no Sul, mas... Enfim, o melhor suco de pitanga que eu já tomei na vida foi esse aqui. Sem exagero. Não é à toa que tem um parque criado por um velejador aqui da cidade, o Bellini, com várias plantas frutíferas e uma plaquinha com o nome. E o mais legal é que você pode pegar elas ali e comer, ninguém vai te encher o saco por causa disso. Eu não sei por que não há mais árvores frutíferas em outras cidades. Eu já escutei a expressão, porque as pessoas vão comer, mas qual é o problema disso? Aliás, não é só ali. Eu vi várias árvores com frutos pela cidade, como essa groselha branca, que eu não conhecia. A rodoviária é muito bonita, tem uma cara de estação de trem. Se é que ela já não foi realmente uma estação de trem no passado, já que havia um trem que chegava aqui também. E tem casas lindas, algumas muito bem preservadas, que dão um toque de viagem no tempo aqui para a cidade. Um tesouro com muitas casas que ainda podem ser restauradas também, algumas vazias hoje. Muito do turismo da cidade gira em torno de abrolhos e o avistamento de baleias. Há um museu aqui dedicado para elas. No museu é possível ver um olho de baleia e também o óleo, que por muito tempo foi usado como combustível. Isso levou à morte várias baleias numa escala industrial praticamente, o que levou elas também a quase a extinção. Há vários outros itens curiosos que é possível ver de perto. Não só de baleias, mas de golfinhos também. É um museu mais para cetáceos, digamos. No lado de fora tem uma loja de souvenirs e vários esqueletos de golfinhos e baleias de vários tamanhos diferentes. A Concatedral, construída em 1725, que fica numa praça igualmente linda, com várias plantas e é um lugar bastante calmo, é o ponto central da cidade. Tanto pela fé, já que eu vi missas bem cheias por aqui, quanto pelos barzinhos e cafés, alguns restaurantes ou lanchonetes que ficam na volta e geralmente funcionam de noite. Descendo o pequeno, mas charmoso calçadão do pôr do sol, tem a orla, que dá de cara para o rio Caravelas. Há um mirante lá embaixo, justamente para você ficar olhando e perdendo um bom tempo por ali. As casas na beira do rio são pintadas de várias cores e dão uma personalidade muito legal para a cidade, que teve seu início em uma feitoria fundada em 1503, na expedição de Gonçalo Coelho, onde participou Américo Vespúcio também. Essa região é uma das primeiras do Brasil a ser colonizada. Essa primeira feitoria foi destruída supostamente por conflitos com povos originais da região, e houve a fundação da aldeia de Caravelas em 1581, que também foi abandonada. Foi só a partir de 1610 que a região foi povoada novamente por colonizadores e continuou até os dias de hoje. Mas, obviamente, já havia gente morando por aqui há milhares de anos. A gente só não tem a história deles. Andar aqui por Caravelas parece ser uma coisa de viagem no tempo. Não que não existam coisas modernas por aqui, é claro que tem, mas tem uma coisa assim da minha infância, dos anos 80, não sei dizer direito. Que bom que aqui ficou intocado, que os prédios gigantes não tomaram conta. Não que eu seja contra exatamente os prédios gigantes, mas acho que tem lugares para eles e lugares que eles simplesmente não combinam. E aqui eu acho que não combina. Acho que a cidade vai perder algo maravilhoso. Tem uma pureza. Acho que assim, dessa forma, Caravelas presta um serviço maravilhoso.
Algumas cidades têm a sorte de ter uma relação evidente, profunda e sublime com algum ente natural, como esse rio, algumas vezes uma montanha. Dá a sensação de ter um parceiro da cidade, de que ela não está sozinha. E dessa relação vivem muitos pescadores. Os seus barcos ficam aqui na frente da cidade e também lá na Barra. Há um ponto de desembarque muito bom que é a Ponte do Mirante, que tem um pier flutuante onde iríamos retornar depois. E uma cidade que tem tanta importância nas suas águas, tem que ter um lugar bom de desembarque. Muitas cidades pecam nisso. Muito da vida aqui acontece pela água. Há um pier bem maior de concreto na frente da cidade também. Mas não há flutuante nele, então para chegar com o bote é mais complicado, até porque aqui a maré varia bastante. A orla aqui é linda no pôr do sol. Eu achei o melhor lugar de todos para estar nessa hora. Depois de uns dias, viemos ancorar na frente da cidade para ficar mais perto do centro e de toda aquela confusão gostosa ali. O ideal é jogar o ferro mais longe da cidade, na outra margem, porque aqui a corrente é mais fraca, é menor a chance da corrente levar você por cima da sua âncora, o que pode fazer ela soltar. Ficamos mais ou menos na frente ali das casas coloridas ou da Ponte do Mirante. Aqui captamos água da chuva e pegamos água ali perto do Ponte do Mirante com os pescadores também. E uma parte do tempo, os amigos do Cat 7 Vidas ficaram aqui também, quando fizemos infinitas mesas de canastra e muitas vezes descíamos na cidade também para comer alguma coisa. Uma cidade onde as pessoas simplesmente largam as suas bicicletas sem nenhum tipo de preocupação, porque sabem que elas vão estar ali na volta. Elas confiam nas outras pessoas que passam por ali. Ver isso nos deixou muito tranquilos. Essa confiança coletiva é algo muito rico. Eles cantam na praça, igualmente sem medo ou vergonha de serem felizes por aquele momento. Andam em becos, onde a maior preocupação é se você vai engordar, se comer um açaí ou não. E curtem jogar, brincar na rua, sentar no meio-fio da calçada, que acaba sendo uma extensão das suas casas. Algo quase inexistente nas grandes cidades, por falta dessa confiança em quem você não conhece, no outro. Quando possível, obviamente, essa confiança no outro é algo maravilhoso e incrível, que é uma pena que em boa parte do tempo perdemos. Eles professam a sua fé em um lugar com paz e segurança, em uma cidade e em uma igreja com séculos de história. É o que eu esperava e mais, sobrando, do que eu imaginava de uma pequena cidade do Nordeste. Aqui, obviamente, é Nordeste, é na Bahia, mas há muita influência de Vitória e do Espírito Santo, ou Minas também. Porque as fronteiras não são tão duras assim, sempre há uma permeabilidade. Essa é uma comunidade que provavelmente em grande parte se conhece pelo nome, e isso deve ter um valor imenso para as pessoas que moram aqui. São coisas que, com muito desenvolvimento, às vezes as cidades perdem, quase sempre perdem. Eu espero, sinceramente, que esse não seja o caso aqui. Não é que eu não queira que as pessoas tenham oportunidades, empregos, é claro que sim. Mas isso também é algo muito rico. E o equilíbrio dos dois é uma coisa que a gente tem que aprender a criar ainda. Como fazer isso? Eu realmente não sei. E tenho certeza de que é muito mais difícil do que parece. Mas acho que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender. A gente até foi na igreja, mas o lado boêmio É mais forte. não vence sempre. Desculpa aí, pessoal. Acho que vocês talvez esperassem mais de mim, mas... No mundo hoje, são raros os lugares onde a pressa, a ansiedade, o medo e a cobrança não vencem o tédio e a paz. É óbvio que uma vida saudável tem um pouco dos dois lados, e eu não estou falando que não há vida profissional, correria e ansiedade nessa cidade também. É claro que há. Eu mesmo trabalhei bastante, muitas vezes estive com pressa, inclusive deixando de conhecer pessoas e lugares que certamente me fariam felizes. É um fato da vida de quem trabalha. Sempre vai ser. E eu ainda trabalho bastante. E é um aspecto lindo no que você constrói com muito trabalho, é óbvio. Mas tenho a impressão que, especialmente nas grandes cidades onde vivi, passamos do ponto. Inclusive é algo que dá para medir na saúde da população. Há várias doenças relacionadas a isso. Aqui é um lugar
que mesmo que a cidade tenha outros problemas, e certamente tem, toda cidade tem, é um ponto que nos ensina algo. Afinal, como eu falei lá no início do vídeo, até sorvete, que é algo quase unânime e que traz tanta alegria, em excesso faz mal. Há coisas que não têm uma solução definitiva. São paradoxos. O que você vai fazer com eles, aí é com você. Essa é a hora de eu estender o chapéu para você como um artista de rua. Os episódios vão ser sempre gratuitos para todo mundo assistir no YouTube, mas se você acha que o conteúdo merece, se você pode e se você quiser ajudar, clique no link que está na descrição e que aparece aqui na tela também. O Apoia-se é um site que a gente já usa há 8 anos e é super confiável para deixar sua ajuda. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você tem vários benefícios. A gente está sempre bolando coisas novas para os apoiadores, porque são vocês que garantem que o canal continue independente e que a gente consiga fazer única e exclusivamente conteúdos que são importantes, que são feitos pensando em você. Muito obrigado e até domingo que vem. Ou lá no grupo de apoiadores nosso no Telegram, se você resolver ajudar também.